Todos os dias, 800 milhões de pessoas passam, em média, meia hora olhando o Instagram. Vídeos do Snapchat são vistos mais de 10 bilhões de vezes por dia. Só no ano passado, o YouTube transmitiu 1 bilhão de horas de vídeo por dia. Já o Facebook recomenda duas coisas para usuários interessados em aumentar o engajamento. 1. Textos curtos. 2. Imagens chamativas. A comunicação tem se tornado essencialmente visual. E com o jornalismo não poderia ser diferente. Também está cada vez mais visual. Há quase 2 anos, o New York Times definiu o jornalismo visual como uma de suas prioridades. E por quê? O objetivo é aumentar o engajamento dos leitores. No começo desse ano, uma matéria do New York Times, onde eu trabalho, dizia que ler na tela estava ficando fora de moda. Mas não é bem assim. Vídeo e áudio estão em crescimento, mas o texto bem escrito sempre vai ter seu espaço. E por quê? Em primeiro lugar, a informação de qualidade sempre vai ter valor. A palavra escrita vai continuar sendo, com frequência, a maneira mais simples e rápida de se contar uma história. Em segundo lugar, o texto não vai morrer porque ler é bom. A leitura é um prazer. Os melhores textos, como uma bela matéria da New Yorker, por exemplo, permitem imersão profunda em quem está lendo. O que está acontecendo é que o jornalismo visual tem se tornado cada vez mais a principal ferramenta narrativa. Em parte, porque a atenção do público está cada vez mais disputada. Os recursos visuais podem ajudar a atrair a atenção do leitor. Fotos, vídeos e áudio têm se mostrado ferramentas úteis na briga pela atenção em um mundo que está o tempo todo com tela e meme por todos os lados. Mas não é apenas chamar atenção. A mistura de vídeo, áudio, foto e interação permite que novos tipos de histórias sejam contados. Histórias que não existiriam só com tinta e papel. Áudio, imagens e realidade virtual, por exemplo, ativam outros sentidos como visão e audição. E isso permite uma relação diferente com a história que está sendo contada. Uma outra vantagem do jornalismo visual é que no celular ou no computador, o usuário pode controlar o ritmo como a história é contada. É o leitor quem decide quanto tempo para em cada etapa, se pausa ou se retorna, se segue em frente. Eu vou mostrar nesse vídeo 3 exemplos. Eles ajudam a ilustrar como os recursos visuais estão transformando o jornalismo. Para concluir, eu vou indicar algumas tecnologias promissoras que estão começando a ser exploradas.
Essa matéria aqui, por exemplo, fala sobre a revitalização de Detroit. Ela poderia ser contada apenas com texto, mas ao unir texto e imagens é possível contar a história da reconstrução da cidade e mostrar retratos claros do estado em que a cidade se encontra hoje. Uma matéria como essa pode ser produzida de forma relativamente simples, mas para isso é preciso flexibilidade, tanto do repórter, quanto do editor, quanto do fotógrafo. É preciso mais colaboração e é preciso que haja mais coordenação entre essas três pessoas, o editor, o repórter e o fotógrafo, do que uma matéria que fosse apenas de texto escrita à moda antiga, onde cada um trabalha isoladamente. This is downtown Benghazi, or rather, what's left of it. 2 years after an attack on the American consulate, the city plunged into all-out war. On one side, Islamist militias. On the other, a coalition of military and local fighters. Last December, the coalition won, but at a huge cost. Esse outro exemplo aqui é de uma matéria sobre uma visita de um dos nossos correspondentes a Benghazi, uma cidade na Líbia. A voz do correspondente guia o leitor por um passeio pela cidade, que foi completamente destruída pela guerra. When I went to Benghazi, I was guided by one main question. How did the city come to this? And getting there wasn't easy. The visa took months, and when I finally arrived, the authorities held my passport, insisted on dictating my hotel, and even supplied my driver, who, as it happened, also worked for the local intelligence. A matéria funciona um pouco como um documentário. Ela usa fotos, ela usa vídeos e áudio, mas o ritmo de leitura é determinado pelo próprio leitor, que é quem decide quando avança ou se continua em cada etapa da história. It was surreal. High-quality drone footage shot in the heat of battle, showing fighters firing on their enemies or being killed themselves. A bizarre mix of video game presentation and actual war. It was propaganda, of course, but it illustrated in stark terms how Benghazi had been ripped to pieces, one tank shell after another. A produção desse tipo de matéria é muito mais complicada do que a produção de matérias como a matéria de Detroit. A edição precisa de jornalistas que sejam confortáveis com tanto edição de texto quanto áudio e vídeo, além, obviamente, de serem capazes de tomar decisões editoriais. É preciso saber mais do que simplesmente usar esses programas. É preciso ser um jornalista completo. As they recounted their war, they flicked through photos of friends who had died. More ghosts in the rubble of Benghazi. O áudio desse tipo de matéria é cuidadosamente gravado e editado para soar como se fosse uma conversa entre o correspondente e o ouvinte. During a sandstorm one night, I looked out my window to see cars turning donuts, high-speed spins that have become a kind of local sport. It reminded me of so many young Libyans I met, restless after years of war, impatient to go somewhere, and yet turning in circles. A produção, a implementação desse tipo de matéria também é muito mais complicada, porque os arquivos eles são pesados e continua até hoje sendo um problema fazer um projeto como esse funcionar bem em todas as plataformas. Os vídeos precisam ser comprimidos e
tudo precisa carregar rápido e funcionar bem, tanto nos computadores quanto nas plataformas móveis, como o telefone celular ou tablet. Essa próxima cena foi gravada no lobby do hotel onde o repórter estava ficando. Ela te dá uma ideia da desolação que é esse lugar e também te ajuda a conectar com o repórter de uma forma pessoal, de uma maneira que uma matéria escrita simplesmente não seria capaz de fazer. A produção desse tipo de matéria começa com uma conversa entre eu e o correspondente. Nesse caso, o correspondente compartilhou comigo uma pasta de Dropbox, ou de Google Drive, na verdade, com vídeos e fotos que ele tinha tirado. Daí ele organizou de acordo com os lugares que ele visitou e durante uma conversa por telefone ele conta para mim o que ele viu, o que foi mais interessante em cada momento, o que tocou mais a ele em cada um desses momentos e lugares que ele visitou. Daí o passo seguinte é, baseado nessa conversa, eu traço um arco para uma história com ele. E ele vai escrever uma primeira versão em um Google Doc, que é o que você está vendo aqui nessa tela. Normalmente, a primeira versão vai ser muito longa, mas serve para a gente poder começar a construir a matéria. Depois, nessa segunda parte aqui do Google Doc, você vê que é a minha versão, já uma primeira edição grosseira do texto dele. Eu já estou educado nas fotografias que ele tirou, nos vídeos que ele tirou, já sei mais ou menos qual a história que a gente está tentando construir e eu então começo a colar aqui nesse Google Doc um monte de imagens e vou pegando pedaços do trecho dele e construindo uma história. Mando de volta para ele, damos mais uma refinada e aí eu monto a primeira versão e aí a partir daí a gente vai refinando cada vez mais até a hora de publicar. Essa outra matéria aqui foi feita no mesmo modelo da de Benghazi e ela mostra a visita de um dos nossos repórteres a Mossul, no Iraque. A matéria foi feita quando a cidade ainda estava dividida. Grande parte dela continuava sob o controle do Estado Islâmico nesse momento. Essa cena inicial mostra o repórter chegando na linha de frente. Eu gosto dessa cena porque você percebe na hora a tensão que ele estava vivendo naquele momento. A câmera tremendo, ele correndo, as pessoas na frente dele também. Eu escolhi começar a matéria com essa cena para mostrar logo o pico da história. O objetivo de começar assim é fisgar a plateia logo no primeiro momento. Quando a gente está fazendo esse tipo de matéria na internet, muitas vezes a gente tem pouquíssimo tempo para atrair a atenção do leitor. Então, uma das táticas que eu uso às vezes e que nós usamos aqui no Times é começar com, logo de cara, oferecendo aquilo que é o mais interessante ou o mais poderoso visualmente, que vai ajudar a engajar o leitor. Once you get inside the city, the damaged buildings are all around. The infrastructure, the power, the water, it's all gone. The mood is rough. Para fazer uma matéria desse tipo, é preciso superar o mesmo tipo de desafio de uma matéria comum. Você tem que criar uma hierarquia, você tem que contar uma história que faça sentido, mas também tem muitos outros. Em primeiro lugar, acessar uma zona de guerra é um negócio muito complicado. Em segundo, é praticamente impossível operar uma câmera de vídeo sem chamar a atenção. Então isso aumenta muito o risco para o nosso repórter.
As imagens, elas precisam ser conectadas, ser unidas numa sequência de modo que conte uma história que faça sentido, como qualquer história que a gente fosse fazer. Então, além das dificuldades de acesso, você precisa contar uma história que faça sentido. Nesse exemplo, a história foi construída bem depois. O repórter já tinha saído da zona de guerra, naturalmente. O repórter me contou onde ele tinha ido e o que ele tinha visto. E ele compartilhou comigo uma pasta cheia de fotos e de textos. Ao ver as fotos e baseado no que ele me contou, nós criamos mais uma vez um pequeno arco. Então vamos começar assim, daqui a gente vai para B, C e D, e a gente fecha com Z. E depois dessa conversa, ele fez um rascunho com as anotações dele e eu uni essas anotações às imagens. Eu fui lá, eu ia na pasta do Google Drive e selecionava screenshots das fotos ou dos vídeos e organizei tudo num Google Doc. Compartilhei isso com ele e a partir daí a gente foi trabalhando junto e refinando a edição. A última coisa nesse tipo de matéria é sempre a gravação do áudio, porque o objetivo é que ele soe sempre conversacional. Water, the people here must rely on aid trucks to get by. The United Nations estimates that around 2 million liters of water will have to be trucked into the city each day. Many of the residents were desperate. Deeper into the city, we came across a school, and the students are really excited to be back. Over the last 2 years, ISIS has forced local schools to teach their own sort of propaganda syllabus, and the principal here tells us that only 20% of the students had been coming to school. Now they are completely overloaded with students. To tell the stories of the most innovative brands, you need the most innovative storytelling tools. That's why the New York Times worked with Google to roll out the largest ever distribution of virtual reality technology. Além dos recursos audiovisuais como esse que eu mostrei ao longo desse vídeo, algumas empresas têm experimentado com outras formas de imersão, por exemplo, como a realidade virtual ou a realidade aumentada. Na realidade virtual, o leitor é colocado no universo da história que está sendo contada. Esse tipo de tecnologia promete muito, mas a produção é muito complexa. Além dos desafios normais de edição, dificuldade de acesso e dificuldade de implementação, é preciso ter câmeras especiais para capturar esse tipo de imagem em 360 graus. Fora isso, os usuários precisam de equipamento extra para consumir. Ou seja, para ver isso, você não basta você ter o seu celular ou você estar na frente do seu computador. Você precisa daqueles óculos especiais. Uma complicação que muita gente acaba achando que não vale a pena ter. Outra tecnologia promissora é a realidade aumentada, que é conhecida na sigla em inglês como AR, Augmented Reality, com o meu sotaque de brasileiro. Essa tecnologia permite o posicionamento de modelos 3D no ambiente do usuário. O único equipamento necessário para você usar o AR é o telefone celular. A produção requer o mesmo tipo de cuidado jornalístico que qualquer outra matéria de texto, qualquer outra boa matéria. Não basta você ter o adereço a tecnologia. Se você não estiver contando uma matéria, uma história interessante, é inútil, é perda de tempo. Não é o suficiente você ter um modelo 3D no meio da sua sala, se você não tem uma boa história para contar a respeito daquele modelo. A construção de bons modelos em 3D toma muito tempo e fazer isso tudo funcionar em todas as plataformas é uma tarefa altamente complicada. Mas
é uma forma de contar história riquíssima que está crescendo cada vez mais. Como a tecnologia está sempre mudando, é impossível saber os caminhos que o jornalismo vai seguir. Mas é natural esperar que as formas de contar histórias também vão continuar mudando. Feel the wind when flying on the dragon and catch the spray of a waterfall. Or explore the world of Warcraft, not only through vision and sound, but by involving all 5 of your senses. Além de audição e da visão, algumas tecnologias estão começando a instigar também o olfato, paladar, tato. Esses fatores vão expandir o universo de histórias que podem ser contadas e também abrem novas maneiras de o consumidor interagir, consumir e aprender essa informação. Ao que tudo indica, o jornalismo vai continuar tentando ultrapassar os limites da tela.